nesse período de tanta preocupação com o coronavírus, muita gente acaba se esquecendo de outras doenças que também podem representar enorme risco para a saúde. O alerta é do médico e presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Albert Einstein, Cláudio Lotenberg. Nessa reportagem especial, Lotenberg também lembra as lições importantes que essa pandemia vai deixar para os cuidados com a saúde. Acompanhe. Doutor, nesse momento de pandemia que há tanta preocupação com os cuidados que são amplamente divulgados e com uma doença que tem sido foco, né, dessa toda mobilização médica, também tem alguns, digamos, efeitos colaterais, alguns outros problemas que requerem cuidado. E o senhor tem abordado isso, né? Então, eu queria que o senhor falasse de toda essa preocupação da saúde que vai além da questão do vírus, a preocupação com as outras doenças também, que não deixam de parar, né, de acontecer. Com a vinda da pandemia pelo corona, algumas pessoas têm a sensação e se comportam como que os outros problemas de saúde não existissem. E aí, eu diria que a gente não deve esquecer que a principal causa de morte no nosso meio são as doenças crônico-degenerativas. Destacar o papel da hipertensão, destacar o papel do diabetes, que correlacionados têm um papel preponderante dentro de um projeto de políticas públicas de saúde. Pacientes que têm câncer, ou, portanto, pacientes que devem ser tratados e continuar os seus tratamentos. Então, durante esse período, nós vimos como que um certo relaxamento nisso. E os números aparecem. O número de infartos do miocárdio com mortalidade nos Estados Unidos, que ocorreram em casa, aumentaram em 8 vezes. As pessoas deixaram de fazer uso de seus medicamentos. As pessoas deixaram de dar sequência aos seus tratamentos. Então, evidentemente, que isso tem que ser lembrado, senão as pessoas vão imaginar que basta a gente se cuidar em relação ao coronavírus e que as outras doenças vão parar de acontecer ou, de repente, não vão continuar piorando o estado físico de todos nós. O senhor tem falado muito, inclusive foi tema de alguns artigos que o senhor escreveu sobre o autocuidado como um novo normal. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor desse conceito. Hoje, o que as pessoas começam a perceber é que, até pelas medidas que a gente tem que tomar por conta do contato com o coronavírus, que o papel proativo delas mesmas é absolutamente fundamental, particularmente em relação ao momento atual, mas isso vale em relação às outras questões. Ou seja, está nascendo por parte da sociedade de que o cuidado da saúde é um cuidado de cada um de nós. A saúde no nosso país ela é definida como um bem, forma de um direito social, qual o dever da saúde é o dever do Estado e é um direito do cidadão. Essa leitura, a meu ver, é uma leitura equivocada. E por que isso? Porque a gente não pode terceirizar, lateralizar os nossos cuidados e imaginar que alguém está cuidando da gente. Na perspectiva da qualidade, o engajamento do seu paciente no tratamento das doenças é absolutamente vital. Então, eu tenho a impressão que o momento ajuda para isso. É um aspecto revolucionário, é um aspecto que impõe uma nova ordem, é positivo para a nossa sociedade. Então, em meio a esse momento difícil até, com muitas perdas, né, famílias chorando, perdas, problemas econômicos também, pode ficar um legado positivo, apesar de tudo, do ponto de vista médico? Eu sou uma pessoa suspeita para falar, porque eu acho que os momentos difíceis sempre deixam cicatrizes que, na realidade, nos melhoram. Então, não são cicatrizes ruins, são cicatrizes que, no fundo, propõem estados de melhoria. A questão da saúde vai sair mais valorizada e a consciência do autocuidado, sobre o qual nós falamos há pouco, também é algo que vem para ficar, ou seja, as pessoas vão começar a valorizar questões sobre as quais elas não cuidavam. Veja as questões da vacinação. Vacinação, praticamente, a gente não comentava mais sobre vacinação. E hoje a gente volta a comentar. É verdade, porque temos uma esperança de que a vacina para o coronavírus venha. Mas, sobretudo, porque existem doenças para as quais nós temos que vacinar as pessoas. E o Brasil tem uma carteira de vacinação muito bem ordenada. São 300 milhões de doses que estão à disposição, praticamente de 19 ou 20 doenças. E a gente tem que zelar por isso, tem que cuidar. Doenças que surgem em função de viagens, para onde a gente vai, gente que vem nos visitar
se estão vacinadas. Portanto, eu tenho a impressão que é um novo contexto. E isso é fruto do cenário da pandemia. Um dos desafios desse novo contexto, como o senhor mesmo colocou, é separar, identificar a fronteira entre o autocuidado, como o senhor ressaltou e tem enfatizado, e também o medo que impede as pessoas, por exemplo, com isolamento social, de sair de casa, de tomar uma vacina, como o senhor acabou de descrever. É importante também ficar atento a esse tipo de comportamento. É claro que as pessoas se sentem inseguras e têm medo, né? Isso é fruto do desconhecido. Isso é fruto, muitas vezes, da falta de domínio sobre uma certa situação. Mas, para isso, existe um vetor que é absolutamente indispensável, que é o papel do médico, né? O médico é o selo da confiança, que vincula o cidadão com seu conhecimento leigo e que, muitas vezes, é até alimentado por fontes que não necessariamente são ruins ou boas, mas que devem ser utilizadas através de um raciocínio médico e, portanto, não basta olhar na internet. Então, este vínculo também virá de forma mais bem estabelecida. Quer dizer, tudo isso, a gente fala de telemedicina e muitas vezes o próprio médico tem receio que ele vai perder o seu papel e eu vejo de forma diferente. Ele volta com uma condição ainda mais forte, ainda mais reconhecida e, sobretudo, mais responsável de ambos os lados, dele e por parte dos pacientes. Eu queria que o senhor comentasse isso. É uma ótima oportunidade para estreitar essa relação, seja no consultório, seja através dos recursos tecnológicos, mas a relação entre médico e paciente agora pode ver nesse momento uma oportunidade? Sem dúvida alguma, porque o médico tem um processo de formação onde ele ganha um conhecimento que fica à disposição da sociedade. A sociedade ela é curiosa, porque a saúde é algo que lhe diz respeito, mas ela percebe limites, ela percebe que ela consegue ir até um determinado ponto. E daí, evidentemente, nas decisões, ela precisa de alguém que dê conforto, que seja uma referência. E essa grande referência no sistema de saúde, sem dúvida alguma, é o profissional médico. A relação sairá fortalecida por parte tanto da sociedade como dos médicos, levando em consideração o seu papel do contexto da gestão da saúde. E nas nossas reportagens especiais, você sempre tem a presença de um especialista de renome comentando um assunto importante para o seu dia a dia. Continue ligado.